Meu nome é Dani e estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é Livros no Céu. Existe uma biblioteca celestial com vários livros, e nela encontramos o livro da vida. Que tenham seus nomes apagados do livro da vida, e jamais sejam escritos entre os justos novamente. Salmos 69, 28. Assim, o vencedor andará trajado com vestes brancas e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Apocalipse 3, 5. Isso também significa que o nome está escrito no livro da vida e pode ser apagado posteriormente. Teus nomes viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Salmos 139, 16. Este livro é referido por alguns rabinos como livro do destino, ou seja, o livro do destino pessoal. No salmo seguinte, podemos concluir que as lágrimas também estão registradas em um livro. Tu mesmo anotaste o meu lamento, recolhe em teu odre as minhas lágrimas. Ora, acaso não registras tudo em teu livro? Salmos 56, 9. Depois, há o livro das obras. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então, abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. Apocalipse 20, 12. Somos recompensados de acordo com o que está escrito no livro das obras. Agora voltamos para o livro da memória. Sefer Tzikaron em hebraico, mencionado em Malaquias 3,16. Existem duas traduções, livro das lembranças ou livro da memória. Fala sobre algo que vale a pena escrever, ou seja, este livro fala sobre indivíduos que fizeram coisas sobre as quais valeu a pena escrever. Yah se lembra dessas coisas. E do que Yah se lembra? Veremos agora exemplos onde Yah se lembrou de pessoas específicas. Yah lembrou-se de Noé. Yah lembrou-se então de Noé e de todos os animais selvagens, de todos os rebanhos domésticos e de todas as criaturas que estavam com ele na grande embarcação. E enviou um forte vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Gênesis 8, 1. Então, Yah se lembrou de Raquel. Elohim ouviu seu clamor e a tornou fértil. Gênesis 30, 22. Ouviu Elohim o lamento do povo e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Êxodo 2, 24. Aqueles de quem Elohim se lembrou, ele fez algo por eles. Em Êxodo 6, 5, Yah se lembra do clamor dos israelitas e se lembra de sua aliança com eles, e agora quer cumprir sua promessa. O Salmo 98 diz: recordou-se do seu amor e da sua fidelidade pela casa de Israel. Salmo 98, 3. Voltemos agora ao livro da memória, do qual apenas o profeta Malaquias fala e não é mais mencionado na palavra. Então, aconteceu que aqueles que ainda temiam Yah conversaram uns com os outros, e Elohim ouviu as suas orações com atenção, e diante de Yah foram escritos num sefer, livro, todos os nomes dos que amavam reverentemente a Elohim, como memorial acerca dos que temiam Yah e honravam o seu nome. Malaquias 3,16. E de quem Elohim se lembra aqui? Daqueles que o temem. E aqueles que o temem têm esta promessa: pois no dia da adversidade ele me protegerá, e estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo. Acima dos altos rochedo serei colocado em segurança. Salmo 27, 5.
Ele continua dizendo que aqueles que temiam a Iá falavam entre si, isto é, eles deram testemunho. Encontramos uma declaração sobre isso no livro de Apocalipse. Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que, face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Apocalipse 12:11. Resumindo, o livro de Malaquias lembra Iá daqueles que o temem, respeitam seu nome e dão testemunho dele. E o que Iá faz por aqueles que estão escritos neste livro? Portanto, eis que naquele dia que preparei quando eu agir, declara Elohim dos exércitos, eles serão o meu tesouro particular. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vereis outra vez a enorme diferença entre o justo e o maldoso, entre os que servem a Iá e os que não o servem. Malaquias 3:17-18. E do que ele poupará aos que têm o nome escrito? Pois com toda certeza vem o dia, em fogo ardente, mais que uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os maldosos queimarão como palha seca na fogueira. E aquele grande dia vem se aproximando depressa, não sobrará raiz nem ramo algum, assevera Elohim dos exércitos. Todavia, para vós, todos quanto amam reverentemente o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas. E vós havereis de sair saltando de alegria como bezerros soltos no curral. Pisareis os maus, porque serão como pó debaixo da planta de vossos pés naquele dia que preparei, garante o Eterno dos Exércitos. Malaquias 4:1-3. E então Iá nos diz quando isso acontecerá. Eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e assustador dia de Iá. Malaquias 4:5. Aprendemos aqui que Iá salvará o grupo de pessoas tementes a Iá, que temem seu nome, e testemunharam dele desde o grande dia do julgamento de Iá. Eles não queimarão como os ímpios. Agora vamos colocar essas afirmações no livro de Malaquias em outro contexto, que também existe ali. Malaquias 3 também fala sobre dar, e ceder ao reino também faz parte do livro da memória. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa, e provai-me nisto, assegura Elohim dos exércitos. E comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos que nem conseguireis guardá-las todas. Também impedirei que pragas devorem as vossas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, promete Iá dos exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque a vossa terra será maravilhosa, promete Elohim dos exércitos. Malaquias 3:10-12. Encontramos confirmação em outra passagem bíblica de que os sacrifícios são lembrados por Iá, isto é, escrito em um livro de lembranças. Nos vossos dias de festas, nas solenidades fixas e no primeiro dia de cada mês, devereis igualmente tocar tais cornetas por ocasião dos vossos holocaustos e das vossas ofertas de comunhão e paz, e elas vos servirão de memorial em vosso benefício diante de Iá. Eu sou Iá, vosso Elohim. Números 10:10. E se lermos todos os relatos da Bíblia, onde está listado em detalhes o que os indivíduos sacrificaram, como Jó, o líder das tribos, e Salomão, então essas listas certamente não estão apenas registradas no livro da Bíblia aqui na Terra, mas são também congruentes no livro da memória no céu. Então o rei e todo Israel unido a ele ofereceram sacrifícios diante de Iá. Para o sacrifício de paz e comunhão que ofereceu a Iá, Salomão deu 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Deste modo, o rei e todos os israelitas consagraram o templo de Iá. 1 Reis 8, 62-63. Então, os líderes de Israel, os chefes das famílias que eram os líderes das tribos encarregados do recenseamento, apresentaram suas oferendas, trouxeram suas dádivas à presença de Iá.
6 carroças cobertas e 12 bois, um boi de cada líder e uma carroça de cada 2 líderes, e as ofereceram diante do tabernáculo, Números 7, 2, 3. E então lista detalhadamente o que cada líder tribal deu. Concluindo, aqueles que o temem, lembram-se de seu nome e prestam o testemunho dele, estão registrados no livro da memória. Além disso, há uma lista de dízimos, primícias e ofertas neste livro. Quando penso na minha série O Despertar da Noiva sobre as ofertas, lembro que o número de visualizações foi muito menor do que outros temas. Este tema não parece ser de muito interesse. É verdade que Elohim ama quem dá com alegria. Eu acredito que um dia algumas pessoas ficarão muito chocadas com quantas páginas em branco haverá no livro da memória sobre os seus dons não dados. Sejam todos ricamente abençoados.